Dia. O trabalho sobre métodos simples de formação de monocristal de substância orgânica para estudo estrutural por difração de raios-x foi elaborado pelos alunos Maria Estela, Tailane e Tairine, sob orientação da professora Ruth Cunha Figueiredo, da Universidade Federal de Ouro Preto. O artigo no qual o trabalho foi baseado é do autor Silvio Cunha, do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia, e foi retirado da revista Química Nova do ano de 2008. Na química, existe uma variedade de técnicas, tanto associada aos métodos espectroscópicos quanto aos métodos espectrométricos, para determinar o arranjo de cristais, mas poucos são os recursos disponíveis para essas práticas que, apesar dos avanços, ainda há casos em que suas demonstrações não se dão de maneira inequívoca. Além disso, quando se precisa determinar questões estereoquímicas da estrutura da matéria, só é possível empregando a difração de raios-x. A difração de raios-x é a técnica mais geral empregada na determinação da estrutura de pequenas moléculas, sejam elas naturais ou sintéticas. Determinar o arranjo de um cristal auxilia no entendimento de suas propriedades e interações. Além disso, os químicos orgânicos não estão muito familiarizados com as técnicas de crescimento dos cristais, o que gera uma lacuna em sua formação e limita sua possibilidade de explorar, em todos os aspectos, a substância por ele sintetizada de uma fonte natural. Para a determinação estrutural de moléculas orgânicas por meio de difração de raios-x, o cristal deve seguir as seguintes características: dimensões regulares em torno de 0,2 e 0,3 milímetros, forma simples, transparência para reduzir efeitos de absorção, ausência de fraturas ou rachaduras, capacidade de extingui-luz polarizada. Quando o cristal atende principalmente às três últimas características, ele é denominado monocristal. Em geral, as técnicas empregadas foram desenvolvidas para substâncias inorgânicas e compostos de coordenação. Por esse motivo, os métodos que serão apresentados são técnicas simples de crescimento de monocristais de substâncias orgânicas e são acessíveis a qualquer laboratório químico, desde que não submetidos à incidência direta da luz solar, vibrações de equipamentos e que fiquem longe de correntes de ar. Para a formação de um monocristal, os reagentes devem possuir pureza elevada e a síntese deve obedecer a um controle minucioso dos métodos empregados para que a formação do cristal tenha uma cinética de crescimento adequada, uma vez que a obtenção desses sólidos está relacionada com as condições termodinâmicas impostas durante o processo. Temperatura, concentração dos reagentes e pressão devem ser cuidadosamente controladas a fim de que os átomos presentes na fase líquida possam realizar interações e formar retículos cristalinos que se propaguem sem alterações por todo o material. Esse trabalho tem como objetivo apresentar técnicas para a formação de monocristais de substâncias orgânicas. São 3 métodos analisados baseados na formação lenta de monocristais: por meio de saturação líquido-vapor, difusão lenta de um líquido de menor polaridade em outro de maior polaridade e evaporação lenta do solvente de um determinado sólido. Para que os métodos a seguir sejam empregados, utiliza-se um solvente polar de ponto de ebulição maior que 50 graus centígrados, em ordem de preferência: clorofórmio, acetato de etila, etanol, metanol, 1,2 de cloretano. No primeiro método, foi utilizada a saturação líquido-vapor de um líquido de polaridade superior pelo vapor de um outro líquido, que apresenta polaridade inferior quando comparado ao primeiro, e uma pressão de vapor mais alta. Lembrando que a polaridade de um líquido pode ser observada analisando a molécula, se apresenta diferença de eletronegatividade e a própria estrutura molecular. Arranjo espacial. Cerca de 10 a 20 mg do sólido é pesado em uma balança analítica, é solubilizado na menor quantidade possível de solvente polar em um frasco com capacidade para 10 ml. Caso exista partículas em suspensão, ou seja, o sólido não se dissolva totalmente no líquido, deve ser realizada uma filtração. Este frasco menor contendo a solução deve ser introduzido em um frasco com maior capacidade e que possa ser fechado com auxílio de uma pinça metálica.
Com o auxílio de uma pipeta, adicionar o líquido com menor ponto de ebulição no recipiente maior, até que o nível deste líquido fique acima do nível da solução contida dentro do frasco menor. Depois disso, fechar o frasco maior e deixar em repouso. Conforme o líquido com menor ponto de ebulição passa para o estado gasoso, ou seja, evapora, o frasco maior fica enriquecido com seus vapores, e esse vapor se propaga vagarosamente na solução contida dentro do frasco menor, que contém o sólido e o líquido polar. Então, quando ele difunde, diminui-se lentamente a polaridade da solução. Juntamente com a diminuição de sua polaridade, vem também a diminuição da solubilidade da amostra, que promove a formação dos cristais. Por esse motivo, no final do processo, os níveis do líquido é o menor e o da solução é maior. A difusão consiste no movimento aleatório de moléculas, onde existe um fluxo de matéria de uma região de alta concentração para uma região de baixa concentração. Nessa técnica, é usada a difusão lenta de um líquido com menor polaridade em outro de maior polaridade. Isso ocorre em consequência da pequena área superficial de contato entre eles, devido ao tubo de vidro com diâmetro inferior a 1 centímetro. Preparar uma solução de 10 a 20 miligramas do sólido na menor quantidade possível de um solvente polar. Para garantir que a solução não fique saturada, adicionar metade da quantidade inicial requerida. Assim como no primeiro método, se observar partículas em suspensão, filtrar para outro frasco. Fixar na parede vertical um tubo de vidro longo e estreito. Com o auxílio de uma pipeta, transferir uma parte da solução, não deixando que gotas da solução toquem nas paredes de tubo de vidro. Para isso, introduzir a pipeta até quase o fundo do tubo e só então deixar escoar lentamente a solução até que o volume escoado não ultrapasse 1/5 do comprimento do tubo. Com o auxílio de uma pipeta de Pasteur de ponta longa, adicionar o solvente de menor polaridade, deixar escoar o líquido de forma lenta no início da transferência para que não ocorra grande movimentação, ou seja, agitação no contato entre os líquidos e quando formar o menisco, adicionar mais rapidamente. O líquido de menor polaridade deve ser adicionado até que o seu nível chegue à parte superior do tubo. Em seguida, fechar o tubo com uma rolha ou borracha e mantê-lo em repouso para o aparecimento dos cristais, que aparecem no menisco. Coletar com uma espátula. Essa espátula longa pode ser construída empregando-se um pedaço de arame flexível, usado em construção civil, com uma das extremidades amassada, arredondada e levemente curvada. De todos os métodos, o método 3 é o método operacionalmente mais simples, apesar de ser o mais demorado, e se baseia na evaporação lenta do solvente e da solução do sólido em estudo, com saturação lenta dessa solução. O solvente deve ser um composto com ponto de ebulição maior que 50 graus centígrados e inferior a 80 graus centígrados, e esse método não deve ser aplicado quando o tempo for um fator limitante. Em um frasco de 10 ml de capacidade, solubilizar cerca de 10 a 20 mg do sólido na menor quantidade possível de um solvente de ponto de ebulição não superior a 80 graus centígrados. Para garantir que a solução não fique saturada, adicionar metade da quantidade inicial requerida. Assim como nos outros métodos, se observar partículas em suspensão, filtrar para outro frasco de igual capacidade. Fechar hermeticamente o frasco com uma tampa ou septo de borracha e introduzir uma agulha no centro da tampa, deixando a ponta da agulha quase tocar na superfície do líquido. Deixar o sistema em repouso e aguardar o aparecimento dos cristais. Os métodos apresentados são de simples aplicação, podendo ser empregados em qualquer laboratório químico, até mesmo nos de graduação. A escolha do método não é algo trivial, porém, quando o tempo ou a massa é um fator limitante, o melhor método a ser empregado é o método 2.
Por fim, a associação entre químicos orgânicos e cristalógrafos resulta numa fecunda troca de experiências e percepções sobre as propriedades do estado sólido, principalmente acerca das forças intermoleculares que regem conhecimento molecular e que resultam na formação de um monocristal de micromoléculas orgânicas. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração do trabalho. Obrigada.